Salve família, vamos para mais um vídeo para esse domingo, 22 de maio de 2022. E se ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos. E deixe seu like para fortalecer. Para esse domingo, recheado de bastante jogos, separei 16 palpites com duas opções em média de aposta por jogo e um bilhete pronto para você investir. E se você deseja fazer um jogo validar uma aposta para esse domingo, temos a nossa banca betpro.com, temos o nosso cambista validando as apostas. O link do WhatsApp do cambista vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo. Para você que utiliza a plataforma de linha de gols, ambas marcam, escanteios, probabilidades e muito mais, temos as melhores cotações de mercado. Segue lá, @elonepalpites no Instagram, deixamos sempre palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo. Agora passando para os palpites desse domingo, 22 de maio. Começando aqui pela Série B, na partida entre Cruzeiro e Sampaio Corrêa. Na classificação, a equipe do Cruzeiro vem na segunda colocação, vencendo, assume momentaneamente a liderança do campeonato. A equipe do Sampaio Corrêa vem na 12ª colocação com 8 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 5 vitórias seguidas. A equipe visitante venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. No último jogo entre eles, ficaram empatados em 1-1 na casa do Sampaio Corrêa. Até o momento não abriram ODD para essa partida. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta a Cruzeiro para vencer. Nos últimos 5 jogos em casa, o Cruzeiro venceu todos os jogos. Jogando fora de casa, a equipe do Sampaio Corrêa empatou 1 e perdeu 4. Eu vou deixar aqui Cruzeiro para vencer. Ou se preferir, pegar numa linha de gols acima de 1,5 gol. Agora pela Premier League, na partida entre Arsenal e Everton. Na classificação, a equipe do Arsenal vem na 5ª colocação, tentando buscar a última vaga da Champions League da próxima edição, diretamente contra a equipe do Tottenham, que vem na 4ª colocação. Tem que vencer e torcer para um tropeço do Tottenham contra o Norwich fora de casa. A equipe do Everton, que não aspira mais nada no campeonato, não tem mais risco de rebaixamento, vem na 16ª colocação com 39 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, perdeu 2 e venceu 3. A equipe visitante venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. No último jogo entre eles, o Everton venceu em casa por 2-1. As odds marcando aqui 1,33 para a equipe do Arsenal. Vou deixar aqui como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 1,5 gol. Ou se preferir, pegar Arsenal para vencer. Nos últimos 5 jogos em casa, o Arsenal venceu 3, perdeu 2. Bateu 1,5 em todos os jogos. Jogando fora de casa, a equipe do Everton venceu apenas 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos jogos diretos entre eles, na casa do Arsenal, foram 4 vitórias para a equipe do Arsenal e 1 vitória para a equipe do Everton. Vou deixar aqui como primeira opção de aposta, 1,5 gol. Ou se preferir, pegar Arsenal para vencer. Agora na partida entre Brentford e Leeds, na classificação, a equipe do Brentford vem na 11ª colocação com 46 pontos, não aspira mais nada no campeonato. O Leeds vem tentando escapar do rebaixamento com 35 pontos em 37 partidas, precisa vencer e torcer por um tropeço do Burnley. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, 23 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe visitante empatou 2 e perdeu 3 nos últimos 5 jogos. No último jogo entre eles, na casa do Leeds, ficaram empatados em 2-2. Até o momento, as odds estão marcando 2,37 para a equipe da casa, 2,70 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos entre eles, confrontos diretos, ambas marcam em 3 oportunidades. A equipe do Brentford, que vai fazer seu último jogo pela Premier League em casa, e o Leeds precisa sair para o jogo para conseguir um resultado positivo. Vejo uma partida bem aberta para esse jogo, vou deixar aqui ambas equipes marcam, ou se preferir, pegar numa linha de gols acima de 1,5 gol. Agora na partida entre Brighton e West Ham, na classificação, a equipe do West Ham vem na 7ª colocação, garantiu a sua vaga na Liga Conferência, mas busca a sua última vaga aqui pela Liga Europa, brigando diretamente contra a equipe do Manchester United e precisa vencer e torcer por um tropeço da equipe do Manchester. A equipe do Brighton, que não aspira mais nada no campeonato, vem na 10ª colocação com 48 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. A equipe visitante venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. No último jogo entre eles, ficaram empatados em 1-1 na casa do West Ham.
As odds estão marcando 2,37 para a equipe da casa, 2,87 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, apenas na linha de gols, acima de 1,5 gols. Ou se você preferir pegar Brighton com empate, também vejo boas opções para esse jogo. Nos últimos 5 jogos em casa do Brighton, ele empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. A equipe do West Ham jogando fora de casa venceu 2 e perdeu 3. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos entre eles, na casa do Brighton. O Brighton venceu 2, o West Ham venceu 1 e houve aqui 2 empates. Vou deixar aqui acima de 1,5 gols na linha de gols, ou se preferir pegar Brighton com empate. Agora na partida entre Burnley e Newcastle, na classificação, a equipe do Newcastle vem na 12ª colocação, não aspira mais nada no campeonato. O Burnley, que vem tentando escapar do rebaixamento, precisa vencer ou torcer por um tropeço da equipe do Leeds para poder, ao menos com empate, escapar do rebaixamento. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. A equipe visitante venceu 3 e perdeu 2. No último jogo entre eles, na casa do Newcastle, a equipe do Newcastle venceu por 1-0. As odds estão marcando 2,20 para a equipe da casa, 3,20 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, abaixo de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos da equipe do Burnley, bateu abaixo de 2,5 gols em 3 oportunidades. A equipe do Newcastle, nos últimos 5 jogos realizados, bateu abaixo de 2,5 gols, também em 3 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, um jogo bastante trucado, acredito sim na minha visão. Um jogo que não espero tantos gols para essa partida, ou se preferir pegar abaixo de 3,5 gols para botar numa tripla ou numa quadra. Agora passando na partida entre Chelsea e Watford, na classificação a equipe do Chelsea vem na 3ª colocação, já garantido para a Champions League da próxima edição. O Watford já está rebaixado para a Série B, vem com 23 pontos em 37 partidas. Nos últimos 5 jogos da equipe do Chelsea, vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. A equipe do Watford vem de 4 derrotas e 1 empate. No último jogo entre eles, o Chelsea venceu fora de casa por 2-1. As odds estão marcando 1,16 para a equipe do Chelsea, que acredito que vence essa partida. Vou deixar aqui para vocês como primeira opção de aposta, a Chelsea para vencer, ou se preferir pegar numa linha de gols acima de 2,5 gols. Passando aqui na partida entre Crystal Palace e Manchester United, na classificação, a equipe do Manchester United vem na 6ª colocação com 58 pontos, precisa vencer ou empatar ou torcer por um tropeço da equipe do West Ham para garantir vaga na Liga Europa. O Crystal Palace, que não aspira mais nada no campeonato, vem com 45 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. A equipe visitante perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. No último jogo entre eles, o Manchester United venceu em casa por 1-0. As odds estão marcando 3,0 para a equipe da casa, 2,25 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, vou deixar aqui para vocês ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Crystal Palace, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. A equipe do Manchester United bateu ambas marcam em 2 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. A equipe do Manchester United, que tem um ataque muito bom, mas também tem uma defesa que entrega muitos gols. Vou deixar aqui para vocês. Ambas as equipes marcam como primeira opção de aposta, ou se preferir pegar numa linha de gols acima de 1,5 gols. Agora na partida entre Leicester e Southampton, na classificação, a equipe do Leicester vem na 9ª colocação, o Southampton vem na 15ª colocação, apenas cumprimento de tabelas das duas equipes. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 1 empate, 2 vitórias e 2 derrotas. A equipe visitante perdeu 4 e empatou 1. No último jogo entre eles, ficaram empatados em 2-2. As odds estão marcando 1,80 para a equipe da casa, 4,0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Leicester, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. O Southampton nos últimos 5 jogos bateu ambas marcam em 3 oportunidades. Ou se preferir pegar numa linha de gols acima de 2,5 gols. Agora na partida entre Manchester City e Aston Villa, na classificação o City vem na liderança, vencendo já garante o título do campeonato inglês. O Aston Villa vem na 14ª colocação com 45 pontos.
Nos últimos 5 jogos da equipe do Manchester City, vem de um empate, uma derrota e 3 vitórias. A equipe do Aston Villa vem de 2 empates, 2 vitórias e uma derrota. No último jogo entre eles, o City venceu fora de casa por 2-1. As odds estão marcando 1,16 para a equipe do City. Vou deixar aqui como primeira opção de aposta para vocês investirem. City para vencer. Ou se preferir pegar numa linha de gols acima de 2,5 gols. Agora na partida entre Norwich e Tottenham. Na classificação, a equipe do Tottenham vem na quarta colocação. Precisa vencer ou empatar ou torcer por um tropeço do Arsenal para garantir vaga na Champions League da próxima edição. O Norwich, que vem na última colocação, já rebaixado para a Série B, com apenas 22 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe do Norwich, vem de um empate e 4 derrotas. A equipe do Tottenham vem de 3 vitórias e 2 empates. No último jogo entre eles, o Tottenham venceu em casa por 3-0. As odds estão marcando 1,22 para a equipe do Tottenham, que acredito que vence essa partida. Para esse jogo, vou deixar aqui para vocês investirem na linha de gols acima de 1,5 gol. Ou se preferir, pegar Tottenham para vencer. Agora passando pelo campeonato italiano na partida entre Sassuolo e Milan. Na classificação, a equipe do Milan vem na primeira colocação com 83 pontos. E joga pelo empate e se vencer já garante diretamente o título do campeonato italiano. Mas o Milan joga também pelo empate. Empatando esse jogo ou vencendo já garante o título. A equipe do Sassuolo vem na 11ª colocação com 50 pontos. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos da equipe da casa. Vem de uma vitória, um empate e 3 derrotas. A equipe visitante venceu 4 e perdeu 1. No último jogo entre eles, o Sassuolo venceu fora de casa por 3-1. As odds estão marcando 1,40 para a equipe do Milan, 7,0 para a equipe do Sassuolo. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 1,5 gol para mudar numa tripla ou numa quadra. Ou se preferir, ambas as equipes marcam. Também vejo boas chances para esse jogo. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos da equipe do Sassuolo. Bateu ambas marcam em 4 oportunidades. O Milan nos últimos 5 jogos bateu ambas marcam em 2 oportunidades. E nos jogos diretos entre as equipes, bateu ambas marcas aqui nos últimos 5 jogos em 4 oportunidades. Vou deixar aqui para botar numa tripla ou numa quadra acima de 1,5 gol na linha de gols. Ou se preferir, pegar ambas as equipes marcam. Agora pelo Campeonato Brasileiro da Série A, na partida entre Corinthians e São Paulo. Na classificação, o Corinthians vem na primeira colocação com 13 pontos. O São Paulo vem na terceira colocação com 11 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe do Corinthians, vem de 3 empates e 2 vitórias. A equipe do São Paulo vem de 3 vitórias e 2 empates. No último jogo entre eles, o São Paulo venceu em casa por 2-1. As odds estão marcando 2,25 para a equipe do Corinthians, 3,50 para a equipe do São Paulo. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, casa com empate. Nos últimos 5 jogos em casa, o Corinthians venceu todos os jogos. O São Paulo venceu 1 e empatou 4. Vamos ver aqui no retrospecto entre eles, na casa do Corinthians. Foram 3 vitórias para o Corinthians e 2 empates. Vou deixar aqui casa com empate como primeira opção de aposta. Ou se preferir, pegar numa linha de gols acima de 1,5 gol. Agora passando aqui na partida entre Fortaleza e Fluminense. Na classificação, a equipe do Fortaleza vem na última colocação com apenas 1 ponto somado. O Fluminense vem na 13ª colocação com 8 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe visitante empatou 2 e venceu 3. No último jogo entre eles, o Fortaleza venceu fora de casa por 2-0. As odds estão marcando 2,05 para a equipe da casa, 4,0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês na linha de gols acima de 1,5 gol. Agora passando pelo Campeonato Espanhol, na partida entre Barcelona e Vila Real. Na classificação, a equipe do Barcelona vem na 2ª colocação. O Vila Real vem na 7ª colocação, tentando buscar sua última vaga pela Liga Europa. Me engano, galera. O Vila Real vem tentando segurar sua vaga aqui na Liga Conferência, na 7ª colocação. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos da equipe do Barcelona. Vem de 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias. A equipe do Vila Real vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. No último jogo entre eles, o Barcelona venceu fora de casa por 2-1. As odds estão marcando 2,05 para a equipe do Barcelona, 3,20 para a equipe do Vila Real. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam.
Nos últimos 5 jogos da equipe do Barcelona bateu ambas marcas em 3 oportunidades. A equipe do Villarreal nos últimos 5 jogos realizados, todos os jogos bateram ambas marcas. E nos últimos 5 jogos realizados entre as equipes, confrontos diretos bateu ambas marcas em 4 oportunidades. Ou se preferir pegar numa linha de gols acima de 2 gols e meio. Agora na partida entre Real Sociedade e Atlético de Madrid, na classificação a equipe do Atlético de Madrid, já classificado para a Champions League, vem na terceira colocação. O Real Sociedade vem na sexta colocação com 62 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe visitante empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. No último jogo entre eles, o Real Sociedade venceu em casa por 2-0. As odds estão marcando 2,70 para a equipe da casa, 2,62 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês apenas na linha de gols, acima de 1 gol e meio. Agora na partida entre Sevilha e Atlético de Bilbao, na classificação a equipe do Sevilha já vem classificada para a Champions League da próxima edição. O Atlético de Bilbao vem na 8ª colocação com 55 pontos, tentando buscar uma vaga aqui na Liga Conferência, precisa vencer e torcer por uma derrota da equipe do Villarreal. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 4 empates seguidos. A equipe visitante empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. No último jogo entre eles, o Sevilha venceu fora de casa por 1-0. As odds estão marcando 2,50 para a equipe da casa, 2,87 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, como primeira opção de aposta, 1 gol e meio. Ou se preferir pegar Bilbao fora com empate, vamos ver aqui nos últimos 5 jogos entre eles, na casa do Sevilha. A equipe do Bilbao venceu 2, Sevilha venceu 2 e houve aqui um empate. Vou deixar aqui fora com empate pela circunstância do jogo. O Bilbao que precisa vencer essa partida, vou deixar aqui fora com empate como segunda opção de aposta. E como primeira opção de aposta, acima de 1 gol e meio. Passando para a próxima e última tip na partida entre Atlético do Paraná e Avaí pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Na classificação, a equipe do Avaí vem na 7ª colocação. O Atlético do Paraná vem na 16ª colocação com 6 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe visitante perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. No último jogo entre eles, o Atlético venceu em casa por 1-0. As odds estão marcando 1,65 para a equipe do Atlético. Vou deixar aqui Atlético para vencer. Ou se preferir pegar numa linha de gols acima de 1 gol e meio. Agora passando para a tripla que selecionei para esse domingo, 22 de maio. Você pode pegar aqui acima de 2 gols e meio na partida entre City e Aston Villa. Abriu aqui a 1,40. Corinthians com empate. Abriu aqui a 1,28. E Crystal Palace e Manchester United acima de 1 gol e meio, abriu a 1,22. Essa tripla gerou um DD de 2,19. Simulei R$100, você terá um retorno máximo de R$220. Obrigado a todos, boa sorte para nós e fui!